A sobrevivência não é do mais forte, mas é do mais apto. Se fosse a sobrevivência do mais forte, os dinossauros estariam conosco ainda, né? E não estão. Como diz a filosofia, nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos imortais, claro, mas nós podemos ser eternos. E a nossa eternidade vem e fica na nossa obra. Afinal de contas, um grande poeta alagoano, que infelizmente morreu também em 2012, no mesmo ano que Chico Anísio, que foi o grande, o especial Ledo Ivo. Ledo Ivo dizia, o que sobra é a obra, o resto só sobra. Olha que coisa interessante, Einstein tem uma frase clássica. Ele que nasceu, como sabem, né, no dia 14 de março de 1879, um homem genial. Ele disse um dia, e você sabe, tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Isso significa que nós temos de ter uma inteligência mais apurada. Nós não podemos perder a oportunidade de renovação. Nós não podemos deixar de ir buscar aquilo que cria para nós futuro e, portanto, dá densidade àquilo que temos de fazer. Cautela para, no mundo de mudança, não ficar ultrapassado, com a cabeça num tempo que já foi. Já sei que está vendo? Por isso que a gente tem que mudar. Atenção, a gente tem que mudar, mas não tem que mudar tudo. A gente tem que mudar só aquilo que não tem mais vitalidade. Usando a mais avançada tecnologia de conhecimento que existe, que é o cérebro humano. Cada um aqui trouxe o seu. Espero que leve na hora que sair. Ele é wireless, é Bluetooth, é alimentado por açúcar, proteína e carboidrato. Tem 3 milhões de anos de uso. E foi ele que inventou tudo isso. Mudou tanto, que eu vou contar uma coisa que talvez você não imagine. Meu aluno de 18 anos não usa pendrive. Tem gente aqui que não começou a usar ainda. E ele já não usa. Outro dia eu falei, vocês, por favor, entreguem os trabalhos em pendrive. Pendrive? Não tem onde pôr no tablet, professor. Não tem entrada USB. Eu falei, ué, onde vocês armazenam as coisas? Falaram, na nuvem. De nada adianta, eu sou professor titular da PUC São Paulo, 20 anos na Fundação Dom Cabral em Belo Horizonte, dei aula na GV durante 15 anos e não há lugar marcado no futuro. Não há lugar marcado no futuro nem para pessoas, nem para empresas, nem para time de futebol. Se vocês imaginarem, mudou no futebol, mudou no negócio, mudou nas nações. O Brasil, vocês já imaginaram? Em 2010, o Brasil 2010, vendendo para todo lado, linha branca, gente fazendo cruzeiro, uma coisa que dá uma saudade danada, caos aéreo, aeroporto lotado de gente, gente tomando iogurte, né? Vocês já imaginaram? Gente atrás das coisas, comprando carro em 80 vezes. 7 anos depois, nós estamos numa outra condição. A gente estava começando a decolar nas últimas 3 semanas. Aí a carne nos pegou. E de repente muda. E quando você está começando a avançar, a Inglaterra diz que vai sair da comunidade europeia. E aí tem um atentado. Claro, a velocidade da alteração exige que você esteja o tempo todo, não preparado apenas. O mundo que muda exige não que você esteja partindo de modo contínuo, mas preparado para partir. Não mudando o tempo todo, mas preparado para mudar, se for necessário. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Você sabe que a coisa mais perigosa que existe no mundo é incompetente com iniciativa. Incompetente com iniciativa é um perigo num centro cirúrgico, numa churrasqueira, na direção de uma nação. Eu ouvindo ópera, o André ouvindo rap. Ele saiu do quarto dele, veio até a sala e falou, pai, pelo amor de Deus, desliga isso, pai. Isso lá é música. Eu disse, André, meu filho, que pena. Você aos 18 anos de idade já está ficando vítima da indigência mental. Você aos 18 anos de idade fechou tua cabeça para aquilo que é diferente do que você já conhece. Você aos 18 anos de idade acha que a única maneira de fazer as coisas é como você já fazia. Você aos 18 anos de idade está ficando incapaz de renovar teu conhecimento. Você aos 18 anos de idade está ficando impermeável a ir além do lugar onde você já estava. Você aos 18 anos de idade está ficando refém da pobreza das ideias. Ele falou, pai, você está ficando louco. Eu falei, André, eu tô ficando louco, você tá ficando velho.
Não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que acha que já sabe, que já conhece, que não precisa mais aprender. No mundo de mudança e velocidade, o maior risco é ficar velho. Velho na prática, velho no negócio, velho na maneira de fazer, velho na capacidade de aprender. Você vai jantar em São Paulo amanhã à noite, você não entra no restaurante porque está escrito na porta, temos os melhores fornos micro-ondas de São Paulo. Mas se tiver escrito que tem fogão a lenha, você entra. Por isso, cuidado. Inovar não é sempre criar o inédito. Muitas vezes inovar é dar vitalidade ao antigo. Há dificuldade de alguns entenderem que nenhum de nós é pronto. Há pessoas que caem numa armadilha. Há gente que acha que ela já é perfeita. Em latim, perfeito significa feito por inteiro, feito por completo, isto é, terminado. Só tem um tipo de humano perfeito, o cadáver. Porque ele não pode mais se modificar. Por isso, cuidado para não ficar velho. O problema não é se você conheceu o Ayrton Senna, é se você deixou a cabeça lá. O problema não é se você fez curso de datilografia. Isso pode indicar apenas que você é antigo ou antiga. O problema é se você deixou a cabeça lá. No mundo de mudança e velocidade, qual é o maior risco? Você ficar prisioneiro do mesmo. Há 30 anos, atenção, há 30 anos um jogador de futebol corria em média, durante uma partida, a distância de 6 quilômetros. Não a velocidade, a distância percorrida em campo, numa partida era de 6 quilômetros. Hoje é de 11 quilômetros. Não mudou o tamanho do campo, não mudou a duração da partida e não mudou o número de jogadores. E quase que dobrou a distância a percorrer. O que mudou? A estratégia, a velocidade, o modo de fazer. Há uma diferença entre medo e pânico. Você tem medo do teu negócio não dar certo, que bom, tome providência. Você tem medo do Brasil ter dificuldade de crescimento, ótimo, vá buscar. Mude o que precisa ser mudado. Você tem pânico, é outra coisa. O pânico paralisa, o medo deixa em estado de alerta. Cuidado para não ficar prisioneiro do mesmo. A mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim. A sobrevivência não é do mais forte, é do mais apto. E ele será forte se ele for apto, não é que ele se for apto, ele será forte. Nesse sentido, a perenidade vem nisso. Mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Na vida é preciso ter raízes e não âncoras. A raiz alimenta, a âncora imobiliza. A raiz é aquilo que te alimenta, a âncora te imobiliza. A pessoa que tem âncora fica, no meu tempo. Se eu pudesse. O mercado não é mais como era, é óbvio. É a mesma coisa que eu, professor, dizer, os alunos de hoje não são mais os mesmos. É claro que não são. Dizer isso é só sanidade mental. Doença é eu saber que não são os mesmos e dar aula do mesmo jeito que eu dava há 10 anos ou há 20. O mundo muda e muda com velocidade. Qual que é o risco? Não é ficar antigo, é ficar velho. Velho na prática. Para isso, é preciso algo decisivo. E eu quero aproveitar esses teus 6 minutos de desespero para pensar nessa ideia. Se mudar é complicado e acomodar é perecer, é necessário que você e eu não percamos a oportunidade de mudança quando precisa. O vento favorável. Esse vento que levava o navio em direção ao porto era chamado de obiportos. Obiportos, isto é, que leva ao porto. É daí que vem a palavra oportuno. É daí que vem a palavra oportunidade. Oportunidade é quando você pega o vento favorável. Isto é, quando você pega aquele vento que te conduz a um lugar que te dá alternativa. Porque portos em latim é porto ou porta. E o que é um porto ou uma porta? É uma saída.